Band News na área. Segunda-feira, pós-rodada de Brasileirão, é aquele dia de colocar o papo futebolístico em dia e, claro, de muita discussão sobre resultados, arbitragem. E, ultimamente, o tema desempenho virou algo rotineiro nas rodinhas de amigos. Exatamente. Como nós, aqui do Band News na área, não somos diferentes de você, ouvinte, temos também as nossas discussões, a redação e também aquelas conversas sobre todos os assuntos citados aqui anteriormente. Tem que falar de futebol! Ué, Eduardo Batista, estamos falando de futebol, só que a gente quer saber a opinião do nosso ouvinte sobre algo mais profundo dentro da metodologia de trabalho dos treinadores e também dos clubes aqui do Brasil. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Não exagere, Edu. A gente sabe que na Europa tem aqueles times que jogam futebol bonito, seja na Premier League, com a disputa entre Manchester City e Liverpool, ou seja, os encantadores times de Ajax e Barcelona na Liga dos Campeões da Europa. Só que a discussão que a gente quer travar aqui na nossa enquete de hoje é a seguinte: o que é melhor em um time de futebol? Aquele time do seu coração. Beleza ou efetividade? Tem gente que prefere o sorvete. Você prefere ganhar jogando mal ou perder de cabeça erguida? Tem gente que amarela. Não. 1-0 ou goleada? Os dois. Não, Pelé, os dois não podem. Seguinte. Como a gente tá na terceira rodada do Brasileirão e foi muito agitado esse final de semana, ficou bastante escancarado os desempenhos distintos de alguns times. E eu vou pegar dois agora em especial como exemplo para nossa enquete. O Corinthians de Fábio Carille e o Fluminense do Fernando Diniz. Qual que você prefere? Diz aí, deixa o seu palpite na nossa enquete. Estilo Carille, jogo mais feio, só que efetivo, com título, com vitória em clássico. 1-0 tá bom. Ou o estilo Diniz, de mais posse de bola, beleza e jogos malucos como o 5-4 de ontem contra o Grêmio. 4-4 com o Cruzeiro. Vem com a gente, o Band News na área de hoje está no ar e você está convidado também, viu, Pelé? Prazer estar com essa aqui. Você já conhece? Eu também sou parte disso. 10h07, o Pelé, eu, Luiz Teixeira e ela, Aline Fanelli. Fala, Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa essa enquete, hein? Gostou? Gostei. Efetividade ou beleza? Já? Lógico. Você falou beleza. Que é boa. Beleza, também beleza. Do lado de beleza. É que assim, é muito complexo, né? Pois é, a gente né? vai abrir, vai responder já abrindo um espaço. É claro que o torcedor do Corinthians está muito feliz com a efetividade do Carille desde 2017. E ganha título, né? E ganha título, só que tem hora que enche o saco assistir o jogo do Corinthians. Só que tem a felicidade do título, dos clássicos, enfim. E é muito gostoso você ver o Fluminense do Fernando Diniz, o Grêmio do Renato Gaúcho, mas principalmente quando você não torce pra esses dois times, né? Foi o que aconteceu comigo no final de semana. Tava apreciando, né? Exatamente. Um jogo com 9 gols. Eu cheguei no Morumbi, eu tava voltando do Morumbi pra minha casa, vi que tava 3-0. Eu cheguei na minha casa, tava 3-3. Falei, o que tá acontecendo? É um absurdo, vou ter que sentar, né? Pra ver, né? Não, foi legal. Eu estava esperando o início de Game of Thrones, que eu gosto, aliás, muito da série. E aí eu fui comprar uma pizza, quando eu voltei foi mais ou menos isso. Tipo, tava 3-0, aí eu voltei e tava 4-3 pro Fluminense. Tipo, é uma loucura, um negócio muito, mas muito rápido mesmo. O Cal de São Félix, na Bahia, fala: boa noite, amigo, sintonizado no Band News na área. Eu quero saber se vocês vão falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sim, porque tem bola rolando neste exato momento. Aliás, finalzinho de jogo. O Red Bull Bragantino estava empatando, não terminou. Empatou com o Sport, 8.200 torcedores no Nabia Bichedi. Bragantino e Sport empataram em um jogaço. O Hernani Brocador fez um golaço para a equipe do Sport. O Matheus Peixoto abriu o placar para o Bragantino, 1-1. A gente já aproveita e passa toda a rodada aqui da Série B, que começou na última terça-feira. América Mineiro 0, completando aniversário. Botafogo 1, Botafogo é o líder da Série B, só 2 rodadas, hein? Oeste 2, Guarani 0, Ponte 1, Criciúma 1, Londrina 1, Brasil de Pelota 0, Atlético Goianiense 1, Curitiba 1, 2-2 para Figueirense e São Bento, 2-1 vitória para cima do Vila Nova, Paraná 1-0 contra o CRB, Cuiabá 2-1 de virada contra o Operário e Bragantino 1, Sport também 1, além da Série B.
tivemos campeonato inglês hoje e amanhã temos Liga dos Campeões da Europa, não é isso, Temos Ali? Liga dos Campeões. E antes da gente falar da Liga dos Campeões, a nossa enquete que tá no ar também no Twitter, por enquanto a gente tem 36 votos, 81% das pessoas preferem efetividade e 19% beleza. Estamos perdendo, Luiz. Jairo Nogueira, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Sou mais o meu flusão, jogo um futebol moderno. Aí, só que assim, eu prefiro o futebol bonito, mas aí tem uns cornetas. Quando tava 3-0 pro Grêmio, não prestava. A galera queria matar o Fernando Diniz. Não vai voltar pro Rio de Janeiro com emprego, não sei o que lá. Aí começou a virada, ninguém falou mais nada. Então, é assim, pra você ter o futebol bonito, você tem que ter trabalho, tempo e peças. Eu acho que de todos os times que o Fernando Diniz já trabalhou, exceção feita ao Atlético Paranaense, que ele acabou deixando um legado até pro Thiago Nunes, o Fluminense é o mais equilibrado. Ele tá trazendo reforços. São 4 meses só de trabalho, gente. Tem que dar tempo ao tempo pra gente ver esse tipo de futebol em campo. Não que eu acho ruim o Carille, o Abel, o Felipão. São estilos diferentes. São estilos diferentes. O futebol tem que ter estilos diferentes. Exato. Um acaba ajudando ou até complementando o outro, enfim. O crescimento do outro estilo. Mas sabe como onde são diferentes os estilos de Barcelona e Liverpool, né? Eu ia falar isso. Sabe Roubei onde tem a sua futebol? ideia. Não, você roubou porque eu ia falar. Sabe onde tem futebol bonito? Quando você fala de Messi, né? E o Messi vai o quê? Vai jogar amanhã. Meu Deus do céu. Bom, essa semana ela é decisiva na Liga dos Campeões, que vai conhecer o seu primeiro finalista. Amanhã, 4 da tarde, no Anfield, o Liverpool recebe o Barcelona e precisa tirar uma diferença de 3 gols para conseguir chegar à final. O time catalão pode até perder por 2 gols, que fica com a vaga se não fizer nenhum. Certo? Se não, aí, enfim... Se fizer, Cálculos. A gente vai ver na hora como é que vai dar. Bom, os dois clubes já conquistaram o torneio em 5 oportunidades cada. O último título do Barça foi na temporada de 2014 e 2015, enquanto o time inglês faturou pela última vez na temporada de 2004 e 2005. Finalista da edição passada, o Liverpool tenta fazer história com uma virada épica. Estrela da equipe, Salah é desfalque. Ele sofreu uma concussão na partida contra o Newcastle no último sábado e foi vetado. O clube também já não conta com o Firmino, que tem dores musculares. O técnico Klopp pede que a equipe tenha uma boa performance. Fala aí, Klopp. Look, the situation is with the 3-0 at Barcelona is obviously not exactly the situation you want to have before you play the second leg. But if not, then these are the last two home games of an incredible season, and I think we should celebrate it. A very, very good performance on the stand, so that would be really nice. Understand. Só pra gente traduzir o que o Klopp diz, só pra gente dar uma resumida básica, ele diz que a situação entre o Liverpool e o Barcelona não é exatamente a situação que ele e todo mundo do time gostaria nesse duelo de volta, né? 3 gols de diferença é muita coisa, mas ele disse que se não passar, o torcedor e o time tem que desfrutar esses 2 últimos jogos em casa na temporada, que é o jogo contra o Barcelona e sábado, se não me engano, sábado pega o Wolverhampton na última rodada do inglês, há uma diferença de 1 ponto pro Manchester City. Ele diz que ele pensa que todos dentro do Liverpool deveriam celebrar isso com a boa performance. Já do lado do Barcelona? Bom, o time não pensa nessa vantagem. Para o atacante Luis Suárez, o adversário é forte, independentemente de quem estiver em campo. Fala aí, Luisito. No nos cambia nada la forma que vamos a plantear el partido, sabiendo las dificultades que tiene jugar en un estadio con tanta historia. Obviamente que sí, que para ellos es importante, pero tienen otros jugadores con otras calidades, de cuales también por algo están en el Liverpool. La mayoría son jugadores internacionales y creo que hay que tenerle mucho respeto a eso. Lei do ex, né? O Suárez respeita muito o Liverpool, tem história lá, postou uma foto inclusive em Anfield hoje. Bom, na quarta-feira tem Ajax e Tottenham, decidindo a outra vaga. E Ajax e quem? Tottenham. Ou Tottenham. O Coutinho não tá ouvindo essa hora, enfim, tudo bem. Tá 1-0, o time do brasileiro David Neres, o Ajax que não venceu nenhuma partida da fase mata-mata em casa, mas o empate já garante os holandeses na grande decisão. O Ajax não chegou a uma final de Champions desde a temporada 95-96, já o Tottenham nunca alcançou essa decisão. Palpite pros dois? Pros dois? Barcelona, né? Quem passa, Barcelona e o Ajax. Afinal, Johan Cruyff. Eu aposto nessa também. 10h14, informações da sua cidade e da sua região. Seu caminho. Band News na área, dá uma pausa aqui no esporte pra gente atualizar o seu caminho. A gente segue junto aqui nos 96,9 com a Band News FM em São Paulo para falar um pouquinho de trânsito. Fala aí, querido. Boa noite a todos da Band News. Olha, eu trabalho aqui em frente à Via Dutra
É aqui na altura do quilômetro 214, na Via Expressa, sentido Rio de Janeiro. Tá tudo travado aqui, hein? Tudo parado. Não sei o que aconteceu aí mais à frente, mas aqui tá tudo travado, aqui, ok? E eu sou Ney, de Guarulhos. Obrigado ao nosso querido ouvinte Wilson, atualizando a situação do trânsito. A gente tinha informado um pouco mais cedo que a marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tinha problemas por conta de obras ali na passagem da Ponte das Bandeiras. Esse congestionamento por conta de obras, é claro, está sendo feito a construção da estrada com rampa, enfim, um recapeamento ali na Expressa da Marginal. Essas obras foram adiantadas um pouco mais para frente, ali na passagem da Ponte da Vila Guilherme. Então, não utilize a Expressa da Marginal do Tietê na passagem ali pelo estádio do Canindé e depois na passagem pela Ponte da Vila Guilherme. É melhor você optar pela Central e pela Local. 30 segundinhos, já voltamos. 10 toneladas. Se você... A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus. Interligados, milhões de brasileiros nesta rede dinâmica, por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. 10h16, dá uma passadinha rápida no Palmeiras, porque tem muito torcedor em dúvida. Borja ou Arthur? O Felipão pode dar um descanso pro Daverson no jogo de quarta-feira contra o São Lourenço da Argentina. O Palmeiras já está classificado. A Aline Fanelli estará no Allianz Parque. Sim, estarei. Será repórter, já que o Arthur está com um período sabático. O Arthur está na cobrir? Califórnia. Ai, na Califórnia, que beleza. Nem avisou, acho que é pra gente não pedir coisa, né? É claro, o Arthur é esperto. Bom, Borja ou Arthur Cabral? Quem será o escolhido pelo Felipão? No treino de amanhã, apesar de ser fechado, será definido se o atacante, o centroavante reserva escolhido pelo Felipão será o Borja, que em 2019 tem 12 jogos e 3 gols, ou o Arthur, que tem 2 jogos e 1 gol. Eu escolheria o Arthur. Além do nome, né? Um belo nome. O Arthur Cabral, pouquíssimas chances, ele foi o destaque do Ceará na última temporada, é muito jovem, inclusive foi revelado pelo Palmeiras, começou a carreira no Palmeiras muito rápido pela base, foi pro Ceará e deve ter uma nova oportunidade com a camisa do Verdão. E o Felipão falou que vai mudar de 2 a 3 jogadores na equipe. O Palmeiras, que é o líder do grupo F da Libertadores com 12 pontos e já está classificado para as oitavas de final. O São Lourenço é o segundo colocado com 10 pontos. Na classificação geral da fase de grupos, o Verdão tem a terceira melhor campanha, atrás do Cruzeiro, que tem 15 pontos, e do Inter, que joga amanhã, a gente vai falar daqui a pouquinho, com 13 pontos. Libertadores pegando fogo, gente. 10h18, atenção, rede. Band News FM. Que hino é esse? Antes do que ir, né, esse de hoje, só 2 mensagens aqui rapidinho. Gente, futebol é resultado. Forlan Hatzer, de Pariquera-Sul, Vale do Ribeira, em cima da nossa enquete, se futebol é beleza ou é resultado. E uma outra mensagem, nosso querido amigo Edu César, lá do sul do país, só confirmando, a rodada, a última da Premier League, tem que ser todos os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Então, domingo, às 11 horas da manhã, teremos Wolverhampton e Liverpool, Brighton e Manchester City. E aí, para definir quem será o campeão, o City venceu hoje, tem a vantagem, tem 1 ponto a mais e 2 vitórias a mais que o Liverpool. Então, o City tem que empatar e o Liverpool vencer para o Liverpool conquistar o título. Ou se o City vencer, já está tudo sacramentado com o time do Guardiola. Pescador Jackson de Fortaleza. Luiz, fala pro Camarão que a rede dele está quase pronta. Olha. E se a Aline quiser, eu mando uma rede para ela também. Igualzinha àquela que estava se relaxando na praia de Jericoacoara. Ó, que registra chique. aí a minha mensagem, por favor. Então se explique, Aline. Eu estava realmente relaxando num período de folga. Sabático? Não, sabático não. Carnaval, né? Continua o carnavalzinho. Mas eu aceito, Jackson, muito obrigada. Bom, o xará dele, Jackson Santos, aqui no Twitter, falou: cê é louco, Teixeira, o negócio é ganhar, que beleza o quê?
Não, são gosto. Gosto Exato. não se discute. Respeitamos as opiniões. E um abraço pro pescador Jackson, ainda por cima, ele ofereceu a rede pro camarão, fez a rede pro camarão e ofereceu uma rede pra você. Então, eu acho que só existem 2 pessoas aqui no programa. Hora do que hino é esse? A gente sempre seleciona um hino de qualquer clube do futebol mundial e a gente traz algumas dicas, toca o trechinho do hino e você tenta adivinhar. Hoje a seleção foi a seguinte. Eu falei, Aline Fanelli, escolha um país. Aí ela escolheu o país, eu escolhi o hino. Falei, e o Tailândia. hino... Não, mentira. O hino é esse aqui, ó. Olê, 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 de futebol. Olê, 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 es mi equipo. Olê, olê, olê. Parece aquela música da Mas eu acho que quem acertar esse hino precisa mandar áudio. Precisa. Ó, quase falei. Parece aquela música da Cláudia Leite com a Jennifer Lopez e o Pitbull. Dicas no pique, Aline. Fundado em 6 de dezembro de 2012. Ai, que Novinho. Laranja e preto são as cores do time. Enfrentou nesta temporada o time treinado por Diego Maradona. Mascote é um gafanhoto. Aí, 11-999-592-100 é o nosso WhatsApp. Mande seu palpite lá. Estamos na live no YouTube, no Facebook, no Twitter. Mande também o seu palpite da nossa enquete. Futebol é resultado, é beleza? Para mim é beleza e pronto, acabou. Tchau. Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Uma rede nacional com força regional. Porque aqui as notícias locais são tão importantes quanto as do Brasil e do mundo. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Jornalismo combativo e de credibilidade. Criatividade. Irreverência. Opinião contundente. Veloz e moderna. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 10h21 no horário de Brasília. Abrimos este jornal com a manchete sobre política de Brasília. Isabel Mega. Após uma visita ao Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro minimizou incômodos dos militares que integram o governo com o filósofo Olavo de Carvalho. Bolsonaro afirmou que não há divisão entre grupos. De acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto. Essa orientação que eu tenho falado, porque temos coisas muito mais importantes para discutir no Brasil. Aqueles que, porventura, não tem um tato político, estão pagando um preço junto à mídia. Agora, não existe grupo de militares, nem grupo de Olavos aqui. Tudo é um time só. Nos últimos dias, Olavo disparou contra o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, e foi chamado ainda de Trotsky de direita pelo ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. Mais de Brasília com Leandro Aislan. O contra-almirante da Marinha, Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Segovia é o terceiro presidente do órgão desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Em nota divulgada, a agência confirmou ainda a saída do diretor de gestão corporativa, Márcio Coimbra, e da diretora de negócios, Letícia Catelani. A Apex informou ainda que os nomes que vão substituir os cargos nas diretorias vão ser informados em breve, indicados pelo Conselho Deliberativo Administrativo. Voltamos a falar sobre os cortes em instituições públicas de ensino de Vitória. Informações chegam com Geis Andrade. Com os cortes anunciados na educação, o Instituto Federal do Espírito Santo estima que não conseguirá manter as mesmas atividades de ensino no segundo semestre deste ano. De acordo com a reitoria da instituição, houve um corte de 38% na verba de custeio, o que representa 25 milhões de reais. O IFES Vitória foi o Instituto Federal com o melhor desempenho do Brasil no Enem do ano passado. Além do Instituto, a Universidade Federal do Espírito Santo também já sofreu corte de 30% em seu custeio. Segundo a administração da universidade, serviços como limpeza e segurança, além da conta de luz, não devem ser pagos neste ano devido ao corte. 10h24 no Corinthians, o lateral esquerdo Danilo Avelar, recuperado de dores no joelho esquerdo, foi titular no primeiro dos 2 tempos de 30 minutos no jogo treino do Timão contra a equipe Sub-23. Ele deve reforçar o time no jogo contra o Grêmio, sábado, em Itaquera, pela 4ª rodada do Brasileirão. Vice-artilheiro do Corinthians na temporada com 4 gols, Avelar explica que está em fase final de recuperação e que pode pintar entre os titulares no fim de semana. Digamos que se é um protocolo
médico, parte física, depois você ter a adaptação no campo, digamos que sim. Eu estou um pouco avançado. Acredito que com essa semana boa de trabalho eu estarei mais preparado para a partida. Vim de um período onde precisava de um tempo para poder melhorar outros aspectos físicos, no qual consegui ter esse tempo e agora me sinto bem. O destaque agora do Atlético Mineiro de BH, de Mara Oliveira. O Atlético mandará a partida contra o Palmeiras pela 4ª rodada do Brasileiro no Mineirão. Os times se enfrentam a partir das 4 da tarde do próximo domingo. Mas a delegação agora está na Venezuela, onde tem o Zamora na quarta-feira. O time terá ausências importantes, titulares como o goleiro Vitor, o lateral direito Guga, o meio-campista Elias, o meia Casares, além dos atacantes Giovânio, que não foi inscrito na Libertadores, Tchará e Ricardo Oliveira não estarão em Barinas, cidade onde o jogo com o Zamora será disputado. O Flamengo concentra as forças na Libertadores também. Fala, Gustavo Sleman. O pensamento do Flamengo já é na partida contra o Peñarol pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Um empate classifica o rubro-negro para as oitavas de final do torneio. Pressionado pela torcida, Abel Braga está garantido no comando da equipe. Quem também está confirmado é Vitinho, que se recuperou de uma forte gripe e deve viajar com o elenco. No entanto, o jogador vai ficar no banco de reservas. Quem está fora é o goleiro Diego Alves, que ainda sofre com dores nas costas por conta de uma lombalgia. César vai ser o substituto dele mais uma vez. A manchete agora do Bahia, William Tales Silva. Lesionado, o atacante Arthur Caíque preocupa o Bahia para a próxima rodada do Brasileirão. O jogador sentiu a coxa esquerda durante a vitória por 1-0 contra o Avaí no domingo e teve que ser substituído. Ele vai passar por exames para detectar o grau da lesão nesta terça-feira. Caso não possa jogar contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, Rogério deve ser o substituto. Após o triunfo contra os catarinenses, o tricolor chegou à 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos. E o Fluminense? Tá empolgado depois da épica virada? Fala de novo com a gente, Gustavo Sleman. A virada contra o Grêmio no fim de semana continua a arrancar suspiros nas Laranjeiras. Não teve jeito. A vitória foi o assunto do dia entre torcedores do Fluminense. A comissão técnica já definiu. Os jogadores vão ter 2 dias de folga. A reapresentação do elenco junto ao técnico Fernando Diniz só acontece na quarta-feira. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o tricolor segue em busca de novas contratações. O volante Yuri pode ser a novidade. O jogador já foi liberado pelo Santos para negociar com o Fluminense. A manchete dos times cearenses. Diga aí, meu parceiro Edson Ferreira. Quebrou? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, só então tá caiu. Bom. Fala aí, Edson Ferreira. Ceará e Fortaleza só voltam aos treinos nesta terça-feira. O tricolor de Rogério Ceni terá na quinta o jogo contra o Santa Cruz pela semifinal da Copa do Nordeste. Santa Cruz que perdeu para o Ferroviário por 3-0 na noite de ontem pela Série C. O Ceará tem mais tempo para trabalhar visando o jogo marcado para sábado à noite em Goiânia contra o Goiás. O time de Anderson Moreira ocupa a 12ª colocação. Já o Fortaleza recebe pela 4ª rodada do Brasileiro São Paulo no domingo à noite na Arena Castelão. O Leão do Pici está em 16º lugar. Você está ouvindo Band News na área. Boa noite para vocês, é Antônio de Cotia que está falando. Muito interessante a discussão sobre futebol, se é resultado ou se é beleza. Eu acho que são os dois para mim. Quando eu estou assistindo um jogo do qual não estou torcendo, eu gosto do futebol bonito. Também. Quando eu estou assistindo o meu timão, o que interessa é ganhar, meu amigo. Um abraço aí, bom programa e boa noite. Mas quando ganha jogando bonito, une as duas coisas então, né? Sim. Seria bem legal. Tem gente falando aqui que eu perdi a mensagem. Ó, tem um aqui, o Fábio, falando: Palmeiras não é concurso de beleza pra jogar bonito. Bom, tem gente que gosta, né? O nosso ouvinte aqui, Alex Conceição, da Bahia. A seleção de 82 jogava o futebol mais bonito da Copa e tomou no caneco. Que isso, rapaz? Mas não deixa de ser verdade, né? Felício Tomás, no YouTube, aliás, galera participando nas redes sociais também, YouTube, Facebook, Twitter. Se meu time ganhar, sempre serei a favor dele. Tá certo. José Luiz Coutinho de Salvador. Teixeira, você já informou o resultado da partida do vice contra o Vila Nova? O vice pra ele é o Vitória, né? Que o torcedor do Bahia brinca. Tá, entendi. Vitória ganhou, rapaz. 2-1 no finalzinho lá. Vitória começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, hein? Amanhã tem, hein? Amanhã tem Libertadores. Isso. Quem entra em campo? Internacional contra quem? River Plate. Informações de Porto Alegre. Tiger Jack.
O Internacional finaliza nesta terça-feira em Buenos Aires a sua participação na fase de grupos da Libertadores da América. O adversário é o River Plate, atual campeão da competição, que acabou virando um mero coadjuvante no grupo. Isso em razão da boa campanha que o Colorado construiu. Início com 2 vitórias consecutivas contra Palestino fora e Aliança Lima em casa. Depois, 2 empates no Beira-Rio contra River e Palestino. A garantia do primeiro lugar no grupo veio fora de casa, na partida contra o Aliança Lima, no Peru. O técnico, Odair Helman, ressaltou o bom desempenho e a rapidez com que a equipe conquistou o objetivo. Que bom que nós já estamos classificados em primeiro lugar na Libertadores. Então a gente vai pensar muito bem essa partida. Claro que dentro de uma ideia inicial, eu nem sentei com as pessoas e nem com os departamentos ainda. Dentro de uma repetição, talvez alguns jogadores repitam, outros certamente não. Vamos observar isso. Para a partida contra o River, o objetivo é vencer para se garantir entre as melhores campanhas do torneio. Isso dá a vantagem de decidir em casa confrontos da fase de mata-mata. Além disso, a partida tem um componente emocional, todo especial para alguns jogadores. Caso de Andrés Nicolás D'Alessandro, cria do River Plate, ele vai atuar pela primeira vez no Monumental de Núñez, vestindo a camisa do Inter. Pero obviamente cuenta pendiente, en la vida no se puede tener todo. Lo que tengo, gracias a Dios, estoy feliz, estoy contento. Entonces, no tengo nada que reprocharme, ninguna cuenta pendiente. Y feliz de poder haber vuelto y jugar en Argentina. Para o jogo, o Odair Helman pode poupar os volantes Edenilson e Patrick, que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Nonato e Rodrigo Lindoso podem herdar as vagas na equipe titular. De Porto Alegre, Taigor Jank, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Valeu, Taigor. E o Brasileirão com o VAR tá meio embaçado, né? Tá, né? Ontem o Galera Ricardo ainda Marques no que... clima. Nossa, não, mas aí tem árbitro também que não se ajuda, né? Ontem a gente teve exemplo claro do Ricardo Marques Ribeiro, aquela cotovelada, semi-cotovelada, uma antebraçada do Tuller no Pato. Poderia ter encerrado a carreira do Pato ali. Poderia. Bom, enfim. E se a terceira rodada do Brasileirão não tivesse o nosso queridíssimo VAR, Aline Fanelli? E se? O que aconteceria? Quem vai contar pra gente é o William Tales Silva. Abençoado, o árbitro de vídeo altera o placar em todas as interferências que fez na rodada. Parece que a reza que o juiz Ricardo Marques Ribeiro fez na cabine do vídeo antes do empate entre São Paulo e Flamengo deu resultado. Então, como seria o Brasileirão sem o VAR? Apesar da oração de Ricardo, a tecnologia não deu o ar da graça no Morumbi, mas estreou no Amazonas, participou da partidaça em Porto Alegre e também atuou em Salvador. No norte do país, o árbitro de vídeo se apresentou aos manauenses ao marcar uma penalidade para o Vasco contra o Corinthians. Na cobrança, Maxi Lopes não teve pena e o placar terminou empatado em 1-1. Sem o VAR, o Timão teria saído da Arena da Amazônia com os 3 pontos. Descendo o mapa, no sul do Brasil, a tecnologia colaborou com a marcação do primeiro dos 9 gols do jogo. O Bandeirinha tinha flagrado impedimento no gol de André para o Grêmio, mas a equipe do vídeo validou o lance. Tirando a tecnologia, o jogo teria terminado 5-3 para o Fluminense, tornando a virada um pouco menos épica. Mas segundo o técnico do time carioca, Fernando Diniz, a anulação do primeiro gol mudaria toda a partida. Até o primeiro gol do Grêmio, o jogo estava muito equilibrado, o Grêmio não tinha chegado, a gente estava até se insinuando um pouco mais do que o Grêmio no ataque. E o futebol, como na vida, tem uma dose de aleatória. Quando o Grêmio fez 3-0, o jogo ficou muito pro Grêmio. 2-0 já ficou muito pro Grêmio. Já nos acréscimos do segundo tempo, foi consultado no vídeo um possível pênalti para os mandantes, mas o juiz mandou o jogo seguir. Diante de uma derrota épica, a torcida sempre busca alguém para apontar como culpado, e o técnico gremista Renato Gaúcho já deu uma sugestão. Uma coisa que eu quero isentar de qualquer culpa do jogo é a arbitragem. Eles estiveram muito bem, todos eles. Os únicos culpados pela derrota somos nós. Então não adianta a gente ficar culpando A, B ou C. Não, nós somos culpados. Em Salvador, o Bahia podia ter conquistado uma vitória mais fácil contra o Avaí. No entanto, o VAR percebeu que não houve pênalti no lance entre
entre Pedro Castro e Nino Paraíba e a marcação foi anulada. Mas Gilberto já estava na marca da cal para executar a cobrança e, como manda a regra dessa simulação, pênalti é gol. Então, 2-0 para o Bahia. Na tabela de classificação, o G4 permaneceria intacto sem o árbitro de vídeo. Os clubes mais afetados até agora são o Corinthians, que subiria 5 posições, indo para sexto, e o Goiás, que cairia 4 e estaria na zona de rebaixamento em 18º. Junto do Esmeraldino estariam Avaí, CSA e Vasco, ainda sem pontuar. Com clássico carioca e confrontos dentro do G4 e do Z4, a quarta rodada é promessa de emoção. E se tem emoção, tem VAR. De Salvador, William Tales Silva. Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Band News FM, seguimos juntos aqui nos 96,9. Muita polêmica o VAR, né, dona Aline Fanelli? Muita polêmica de VAR em todas as rodadas, né? Quase todos os jogos. E quando não tem VAR, ele também é assunto, né? Mas tinha gente que reclamava que com o VAR não teríamos mais a polêmica. Continua tendo polêmica. O que não tem polêmica é amanhã, né? Não tem polêmica. Atenção, moradores da cidade de São Paulo. Não teremos greve no metrô. Funcionamento normal nesta terça-feira. Tem muita gente perguntando aqui nas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Não vai ter greve. Não. Já voltamos. Pra falar do Corinthians. Esta é a Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, João Pessoa, Salvador, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Vitória, Manaus. 11 grandes cidades interligadas na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Voltando a falar de futebol aqui no Band News na área, hora de falarmos do Corinthians, 11º colocado do Brasileirão, soma uma vitória, um empate e uma derrota nesses 3 jogos disputados. O Timão tem 4 pontos e pela segunda vez no ano, a gente tá no 5º mês do ano já, hein? Pela segunda vez apenas, o Carille terá uma semana completa de treinamentos e um dos principais jogadores da temporada, o lateral esquerdo Danilo Avelar, desfalque da equipe desde as finais do Paulistão contra o São Paulo, celebra esse período maior de treinamentos e deixa claro que deve ser titular no próximo jogo do Timão, sábado contra o Grêmio na Arena em Itaquera. Fala aí, Avelar. Primeiro que é difícil a gente ter uma semana cheia assim, então quando tem é muito importante você conseguir dar ritmo de jogo, né, para aqueles que têm menos números jogados, né? No meu caso eu fiquei 15, 20 dias quase fora, então assim, é muito importante, porque queira ou não você tem uma adaptação com bola nova, com posicionamento, com tempo de jogo, então assim, é um jogo-treino importantíssimo, até pro treinador conseguir avaliar aqueles que menos jogaram, até porque em semana, né, de jogos de quarta-feira você não tem tanto tempo para poder treinar e os treinamentos é diferente de um jogo-treino. Então, assim, eu acho que é muito válido, seja para o atleta e seja para a comissão fazer análise. Apesar de desfalcar o Corinthians há muito tempo, o Avelar é o vice-artilheiro da equipe na temporada, 4 gols, e ele fala também da sequência complicada que o Timão vai ter a partir de agora, depois dessa semana de descanso e treinamentos. Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo pelo Brasileirão, além dos 2 jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Os preparadores físicos ficam um pouco em tensão, né, quando vê esse período meio cheio, mas é o calendário do Brasil. Óbvio que um time que disputa vários campeonatos, a importância do elenco é fundamental para conseguir ter uma performance muito boa em todas as competições, para não cair de rendimento. Então, sabemos que vai ser um jogo atrás do outro, não dá tempo de respirar. Tivemos essa experiência ano passado, numa sequência aí, de muitos jogos, então, mas é preparar, tá com uma estrutura física muito boa, temos totais condições de todo mundo se recuperar, de conseguir entrar no jogo e dar o seu melhor. O Corinthians treina amanhã, no período da manhã, e o Carille deve iniciar a montagem do time para o confronto contra os gaúchos em Itaquera. O Urso e o Henrique devem voltar também. O Gustavo deve ser o único desfalque contra a equipe do Grêmio, sabadão em Itaquera. 10h38, atenção, rede. Band News FM. Que hino é esse? É o Grasshopper Club Zurich. Léo Ribeiro, do Rio de Janeiro. Errou! Né, não. Não é, não. Aliás, eu já fiz o hino do Grasshopper Club de Zurich. Sabia? Da Suíça? Sabia não. Já fiz, mas infelizmente o nosso ouvinte... Errou!
Errou. Não é, ó. 11 999 592 100. Acertaram. Você falou que tinha ouvinte que não ia acertar. Ninguém ia acertar Eu hoje. falei? Falou no in off aqui. Ah, tá. O Então Samuel de Santo André. Vou colocar com falei que ia gravador. ser difícil. Você falou, duvido alguém acertar o hino O de nome hoje. é complicado. É bem complicado mesmo. Um abraço pro Santo Estevão da Bahia, mas o Samuel de Santo André foi quem acertou, o único até o momento acertou o que hino é esse de hoje. Vamos ao segundo trechos. Solta o som, vamos ouvir, vamos ficar bem quietinho pra gente ouvir. De corazón oaxaqueño mis colores voy a usar. La afición es mi familia, vamos todos a apoyar. El fútbol está en Oaxaca está el campeón. Ole, 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 de fútbol. Ole, 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 es mi equipo. Olê, olê, olê. Ah, o idioma tá fácil. Ah, é mais alegrinho do que aquele de sexta, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele lá dava uma vontade de chorar. Bom, vamos lá, gente. Ó, a mascote do time é um gafanhoto. Laranja e preta são as cores. Foi fundado dia 6 de dezembro de 2012 e enfrentou nessa temporada o time treinado pelo Maradona. Então aí já dá pra entender mais ou menos a que país esse time pertence. 11 999 592 100 é o nosso WhatsApp. E antes da gente voltar com os principais destaques do noticiário, mais uma mensagem de áudio em cima da nossa enquete. Boa. Beleza ou resultado? Fala aí. Luiz Teixeira. Oi. Uma coisa leva a outra. Não, jogar depende. bonito leva a vitória. Beleza? Toda regra tem uma exceção, mas o bom é ganhar e ganhar bem. Ganhar bonito. Jefferson de Curitiba. Eu discordo um pouco. Ele falou assim que jogar bem leva a vitória. Ok, nem sempre. É o caso do Diniz. Sim. Agora, jogar mal nem sempre leva a vitória também. A gente tem o Corinthians, o Carille, mas enfim, a discussão segue e a gente gosta disso. Twitter, a gente tá ao vivo. Facebook, a gente tá ao vivo. YouTube, na nossa live aqui no dial do seu rádio. E já a gente volta com mais informações do dia desta segundona aqui na Band News FM. O futebol da Band News FM tá aí, divertido, informativo, transmissão cheia de detalhes, narração pra quem curte o incrível que é uma partida de futebol pelo rádio. É mais jogo, o futebol da Band News FM. 10 horas 41 minutos no horário de Brasília. A gente segue atualizando os principais destaques do noticiário. A Receita Federal já recebeu mais de 24 bilhões de reais com os desdobramentos da Operação Lava Jato. Mais detalhes de Brasília com Isabel Mega. Desde que a Lava Jato começou, a Receita Federal recuperou mais de 24 bilhões de reais com fiscalizações consequentes da operação. 40% do total já entraram para os cofres públicos. A Receita espera concluir ainda neste ano 650 ações fiscais ainda em curso. Até aqui, elas já possibilitaram a recuperação de 1,8 bilhão de reais. A tendência é que a recuperação diminua daqui para frente, porque a operação está se encerrando do ponto de vista tributário. Mais de Brasília com Emily Almeida. Segundo dados preliminares do Infopem, o banco de dados do Departamento Penitenciário Nacional, 127.500 presos exercem atividades laborais em todo o país. Mas o Ministério da Justiça quer que até o fim do governo, pelo menos 50% dos mais de 700 mil detentos do país estejam empregados. Nessa segunda, 198 empresas, em sua maioria públicas, receberam o selo Resgata, que reconhece instituições que contratam presos ou egressos do sistema penitenciário. Na cerimônia, o ministro Sérgio Moro falou que o país deve acreditar na ressocialização, defendendo que a melhor maneira é pela oportunidade de trabalho. Disse ainda que a maior barreira para que mais empresas, em especial as privadas, contratem os egressos é o preconceito. Vamos agora até BH. Informações chegam com Jânio Fonseca. Serão testadas nesta terça-feira sirenes de emergência instaladas nas barragens Maré 1 e 2 da mina da fábrica em Congonhas, na região central de Minas. O teste será realizado pela Vale, mineradora responsável pelas estruturas, entre as 10 e 11 horas da manhã. O objetivo é conferir a eficiência do sistema e fazer ajustes caso necessário. A Vale alerta que os funcionários da mineradora, os moradores da zona de autossalvamento da região e da comunidade de Belo Vale não precisam realizar nenhuma ação durante o toque das sirenes.
10 horas e 43 minutos, o São Paulo deve ficar sem Alexandre Pato contra o Fortaleza. O atacante tem uma lesão na vértebra cervical e vai utilizar um colar de proteção por alguns dias. A equipe treina nesta terça-feira e começa a preparação para o duelo de domingo. O tricolor é o terceiro colocado no Brasileirão com 7 pontos. Manchete agora do Cruzeiro de BH, de Mar Oliveira. Depois de vencer o Goiás e somar 2 vitórias consecutivas no Brasileirão, na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Internacional no Beira-Rio. O jogo é no domingo. Antes desta partida do Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Emelec nesta quarta-feira, 7h15 da noite, no Mineirão. E aí é Copa Libertadores. Classificada às oitavas de final da competição continental, a busca da equipe de Mano Menezes é pelo primeiro lugar geral da fase de grupos da Copa Libertadores. Novidade no Botafogo. Fala, Gustavo Sleman. O volante João Paulo está liberado para jogar normalmente pelo Botafogo. O meia havia sido punido pelo STJD com um jogo de suspensão na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude em abril. O jogador corria o risco de pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. No entanto, a defesa do Glorioso foi mais rápida e impediu que João Paulo pegasse um gancho maior. Como já cumpriu suspensão na própria Copa do Brasil, o camisa 10 do Alvinegro está liberado para continuar atuando com a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A manchete do Grêmio, Gabriela Plentes. Em meio à instabilidade, o Grêmio se prepara para receber a Universidade Católica na quarta-feira, às 7h15 da noite. Durante a coletiva após a derrota para o Fluminense no domingo, o técnico Renato Portaluppi usou 34 vezes a expressão "demos mole". Para a próxima partida, Matheus Henrique está suspenso. No lugar dele, deve entrar Tassiano ou Michel. Diego Tardelli, que está lesionado, também deve ficar de fora. O tricolor precisa pelo menos de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O dia do Vasco, Gustavo Sleman. A crise do Vasco parece não ter fim. Ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem ter conquistado nenhuma vitória no torneio, o Gigante da Colina ainda enfrenta problemas com salários atrasados e a busca por um novo técnico. Nesta segunda-feira, parte da torcida protestou em São Januário contra o presidente Alexandre Campelo e PC Guzmão, membro da comissão técnica. E o Cruz Maltino, que estava próximo de contratar em definitivo Lucas Mineiro, junto à Chapecoense, agora tem a concorrência do Atlético Mineiro, que resolveu entrar na jogada. O volante está emprestado ao Vasco desde o início do ano. Informações agora do Furacão, Felipe Armatá. O Atlético Paranaense pode mudar o esquema tático do time para o jogo contra o Boca Juniors na quinta-feira na Argentina, jogo válido pela Libertadores. A partida vale a liderança do Grupo G da competição, por isso o rubro-negro pode jogar mais recuado. O Furacão já está classificado e o Boca só é eliminado se o Tolima tirar uma diferença de 7 gols de saldo na última rodada. Dez horas e 46 minutos, só mais algumas mensagens sobre a nossa polêmica enquete chegando em áudio no WhatsApp 999-592-100. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu ouvi aí um comentário sobre jogar bonito, ganhar, perder, jogar feio, isso aqui. A seleção de 90 e... melhor, desculpa, 82 e 86. Sim. Foi uma das melhores seleções que eu vi jogar. Jogar bonito, mas não levou a Copa. Mas não era legal? O negócio não é jogar bonito, o negócio é jogar bem e vencer. Ok? Um abraço. É um esporte, futebol, você tem a possibilidade de ganhar e de perder. Não é verdade, Aline? É. Então, boa noite, dá pra conciliar futebol bonito e efetividade. O Barcelona é exemplo disso. Pronto. O Luiz de São Paulo disse que a gente faz uma bela dupla. Ele disse que se ele não fosse. Ele disse que se ele não fosse roqueiro, diria que daria uma dupla sertaneja, Fanelli e Teixeira. Ou a gente faria uma banda de pagode, né? Talvez a mais da nossa cara. Grupo de pagode. Um grupo de pagode, desculpa, perdão. Sabe quem gosta muito de sertanejo? Quem? E gosta de futebol bonito? Quem? Coruja. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Fala, Dirceu, boa noite, meu lindo. Boa noite para você, Aline Teixeira, desta segunda-feira. Boa noite para você, Aline. Boa noite. E boa noite aos amigos do Band News da área desta segunda-feira. Eu acho que os assuntos palpitantes, rodada do Campeonato Brasileiro, seria aí o correto ou não? Corretíssimo, Dirceu. Aliás, uma semana cheia, né? Porque não tem feriado, a gente não ganha folga. Mas vamos que tem futebol, né, querido?
Vamos falar primeiro, queria falar sobre a vitória do Palmeiras contra o Internacional 1-0. O Palmeiras está na hora de jogar um pouco mais atrevido, hein? O Palmeiras está muito lento, está meio devagar, não está naquele futebol, né, agressivo, faz o gol e segura. O Davidson está em alta entre o Felipão, jogou as últimas 9 partidas como titular, já tem 4 gols nessa temporada em 14 jogos. E o Palmeiras chega agora ao invencibilidade, somando no Campeonato Brasileiro. Do ano passado para esse ano, o Palmeiras está a 26 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o rendimento do Palmeiras está meio devagar. O Palmeiras tem que melhorar muito ainda, né? E essa dupla de zaga do Palmeiras, com o Luan e com o Gustavo Gomes, 699 minutos sem tomar nenhum gol. Os caras são bons, hein? São bons. E, Dirceu, o São Paulo também empatou com o Flamengo, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo o Pato no jogo, talvez pro próximo, contra o Fortaleza, porque ele teve uma lesão em uma vértebra. Tá usando o colar cervical agora, mas aquele jogador tudo teria que ser expulso, né? E ele realmente fez uma entrada criminosa por trás, que ele veio, né, por trás e ele veio com o cotovelo, o braço, tudo que é direito e atingiu a nuca do Pato, né? E se acertasse com o osso mesmo do cotovelo, o Pato ia desmaiar ali na hora, cara. Podia ser mais grave do que foi. Ele teria que ter sido expulso, como eu também mandaria embora o Trau, lá que deu uma entrada dura no Antony. E não daria o pênalti, que muita gente reclamou ali, que a bola teria tocado no Bruno Alves, no braço, eu não daria pênalti. Mas o São Paulo teve um cara que jogou muito ontem. Eu não estava apostando muito nele na sua volta ao futebol brasileiro. O Tietê jogou bem ontem, além de ter feito o gol de empate do São Paulo, foi o melhor jogador do time do São Paulo. Agora, em compensação, o Russo também não jogou nada, faz tempo que não tem jogado nada. O São Paulo agora tem 7 pontos, uma coisa que eu gostei, né? Do Flamengo, o time reserva ou não, o time foi bem aplicado, né? Jogou para salvar a pele do papel, o Paraja aí, que vai ter um jogo difícil, né? Pela Libertadores, jogando fora de casa contra o time do Peñarol. E eu acredito até que com o comando do Cuca, esse foi o melhor jogo do time do São Paulo. O São Paulo vai dar trabalho para muita gente nesse Campeonato Brasileiro. Queria falar um pouquinho rapidinho do Atlético Mineiro. Sim. 100% de aproveitamento, está marcando o gol só nos acréscimos, né? Ontem marcou em cima da hora contra o time do Ceará, último minuto, acabou vencendo o jogo. Vasco da Gama está péssimo, só tem um ponto em 3 jogos, está devagar. O Vasco tem que arrumar o seu time. E o Internacional, até que acabou indo bem com o time do Palmeiras, está com o time certinho. Agora, um jogaço, né? Foi o Grêmio, né, rapaz? Que jogo contra o Fluminense, a coisa foi legal, hein? Foi bacana. O Grêmio, em 21 minutos, meteu 3-0 o Luiz Aline. Jogaço. Depois o goleiro fez uma lambança. Depois chegamos aí a 3-3, 4-3 para o time do Fluminense. O Grêmio empatou, né, aos 40 já do segundo tempo. E depois tivemos aí o Fluminense marcando o gol da virada 5-4. Mas olha, com tudo isso, foi um grande jogo lá e cá, relembrando aqueles jogos do futebol europeu. Mas eu não vejo que o Fluminense é uma coisa que todo não tem que melhorar. E no final do jogo aí o Renato acabou assumindo que a falha não foi só dele, como também de todos os jogadores do time do Grêmio. Ô, Dirceu, então pra gente finalizar, responde a nossa enquete, por favor. Você, se você fosse dirigente de futebol, você teria preferência por um técnico como o Fernando Diniz, que deixa o jogo rolar, jogo bonito, é toque de bola, é emoção, é 5-4, ou você preferia ter um técnico como o Carille, 0-0, fora de casa 1-1, em casa 1-0 e aquele futebol burocrático? O do Diniz, cara, tem que estar com o coração zerado. Né? Ah, mas você tá, o seu tá zerado, não tá? Não, o meu tá, mas lá é que tem torcedor que... O cara pode ter um infarto, entendeu? Como que é? O cara quase morreu no jogo. O Carille é aquele futebol, né? Eu diria pragmático. Usado eu não sou muito favorável, não. São emoções fortes. E aí, numa dessas, o cara não vai no jogo e nós teremos, na próxima semana, missa de 7º dia. Você, presidente do Marília, você traria quem? O Diniz ou o Carille? Carille hoje. Então, tchau. Apesar de estar com um pouco de medo ainda. O Carille também, olha, ele está fazendo o que pode impossível, fazendo aquele risotão caprichado, não é camarão pistola, aquele 7 barbas. Você sabe como é aquele camarão pistola, 7 barbas? Não tem nada, só tem perna, cara. Eu não sei, Dirceu, eu só como arroz, feijão e ovo, porque eu não tenho dinheiro. Tchau, beijo. Você come ovo frito,
omelete. Não, eu cozido, que é proteína, eu faço academia. Aliás, você tá muito fora de forma, hein? Vamos voltar a correr. da Sofia. Eu tô agora bem. O negócio foi começou batata doce, né? Lá. Tchau, Dirceu. Boa noite. Tchau, boa noite. Aí a coisa deu muitos gases. Tchau. Boa noite. Ai, o Dirceu tá muito louco, gente. Só pra eu entender, ele defendeu o Diniz e escolheu o Carille, foi isso? Dirceu. Essas dietas do Dirceu não tá dando certo. Bom, a gente segue. Eu vou passar. A gente segue junto aqui nos 96,9. Tem torcedor do São Paulo dando opinião na nossa enquete. A gente vai falar daqui a pouco do São Paulo com a Aline, mas antes, desabafa aí, torcedor. Boa noite, Fanelli. Boa noite. Adriano São Paulino, do aplicativo. Queria que o meu time jogasse feio, horroroso e fosse campeão. Qual aplicativo? Tinder? Né? Aí o pessoal já empolgado com o São Paulo, já com 2, 3 rodadas. Não dá pra se empolgar não, cara. Não dá. Tá igual o tal de Salah. Todo jogo decisivo tinha que se chamar Salah Neymar. Todo jogo decisivo também o cara tá fora. É outro podrão também. Que isso? Mas coitado, foi uma concussão, né? Então, o Pato poderia ter uma concussão com a pancada que ele tomou na cabeça. Não teve culpa. Vamos falar um pouquinho do São Paulo? Vamos. Pato. Vamos. O São Paulo volta aos treinamentos amanhã e começa a preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que é contra quem? Quem? Ele, Rogério Ceni. Vai ser a primeira vez que o São Paulo vai enfrentar o Rogério Ceni como treinador do Fortaleza. Eu quero ver o jogo de volta no Morumbi. Vai ser legal. Vai ser da hora, né? Vai ser a primeira vez do Rogério contra o São Paulo no Morumbi, né? O ex-goleiro pendurou as luvas em dezembro de 2015. Em 2017, ele comandou o Clube do Coração por pouco mais de 6 meses. E para o Meia Hernanes, vai ser um jogo marcante para todos os envolvidos. Vai ser um encontro interessante, né? Vamos dizer, histórico. Mas quando a bola rolar, as coisas que aconteceram no passado, tudo fica fora, né? O que importa é quando a bola rola. Então, enfim, vai ser muito falado, acredito, até domingo, mas quando o jogo começar, cada um vai brigar pelos 3 pontos. E o Cuca vai ter o retorno do lateral direito Igor Vinícius, que cumpriu suspensão contra o Flamengo. E não deve ter o Alexandre Pato, como a gente falou, se recupera de uma lesão na região cervical. A expectativa dessa semana é que o volante Luan comece a transição para o campo. Ele se recupera de um estiramento na coxa esquerda. O São Paulo que ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 7 pontos. E o duelo contra o Fortaleza no domingo às 7 da noite vai ter transmissão da Band News FM. São Paulo perdeu 2 pontos no Morumbi, né? Perdeu 2 pontos no Morumbi. O Flamengo, mas era um time reserva. O Flamengo, aliás, que ódio que deu assistir esse jogo. Assim, não torço pro São Paulo, mas, gente, o antijogo do Flamengo foi um absurdo. Mas pior que o antijogo né? O pior que o antijogo do Flamengo, eu até entendi. Não tem os jogadores, cada um usa a estratégia que pode. Mas o pior foi o Ricardo Marques, que é o tipo de árbitro que quer aparecer mais do que a partida. Primeiro ele começou fazendo uma oração no VAR. Gente, a gente respeita todas as religiões, mas faz no momento reservado, antes de subir no gramado e tal. Parecia que ele fez questão de saber que estava todo mundo filmando ele, para ele parar naquele momento. E depois no jogo, parando tudo, dando cartão amarelo, um lance que tinha que ser vermelho, não reviu o VAR no lance do Pato, que está nas 4 regras. Foi um jogo muito travado, né? A bola rolou pouco. Eu até coloquei no meu Twitter que eu achei, não gostei. Eu achei que o Cuca foi bem em tentar uma forma diferente de jogar, mas aí o São Paulo, é claro que se faz algum gol no começo do jogo, como teve 2 oportunidades. Foi uma blitz, 15 minutos de a São história Paulo seria outra, talvez tivesse dado tudo mais certo, mas pra mim quando ele desloca o Hudson já foi uma amostra de que alguma coisa não estava funcionando. Achei até que ele demorou para colocar o Hernanes em campo, porque são 3 meias e nenhum deles tem essa característica de armação. Até quando entrou o Hernanes, o time depois, no finzinho do primeiro tempo, depois no segundo, começou a se encontrar melhor e o Elinho entrou bem. Eu achei que ele entrou bem. Era um momento de mais raça ali, de muita vontade, mas eu achei que o Elinho entrou bem dessa vez. E o Tietchan, que muito baita bem, jogador. E ele falou, achei muito legal, o Tietchan passou mal de sábado pra domingo, ele vomitou durante a noite, ele não tava se sentindo bem, fez uma partidaça e disse que ele tem se espelhado no Hernanes nisso de jogar com as 2 pernas. Eu pensei que ele tinha se espelhado no Messi, vomitar e jogar bem.
Também, né, no caso. Bem bom, mas né, que ele tem visto muito o Hernanes, que o Hernanes tem essa facilidade, né, então... Só rapidinho, abraços aqui, a Mauro César, de São Paulo, não é o Pereira não, tá? Mas o Pereira também ouve a gente. Cristiano Zanardo, Bruno Souza em Taboão da Serra, o Stan, rapper de Guarulhos, e meu tio Alexandre, tá ouvindo pelo Facebook. Marlúcio Alberto, tem muita gente aqui no YouTube, Murilo Roque, no Facebook você também. Murilo Rosa. José Carlos Ferreira, você já falou, Alexandre de Pires de Brasília, mas também não é o cantor. Acertou o hino, meu Deus, a gente precisa ir, fala. Nossa enquete, 210 votos no Twitter, 84% efetividade, 16% beleza. Beleza. Band News FM. Que hino é esse? Ó. Ole, 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 de fútbol. Ole, 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 es mi equipo. Fala logo, moço. Ole, 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 en Oaxaca. Ole, 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 Alebrijes. Pronto, falou. Alebrijes de Oaxaca, do México, é o hino de hoje. Resultado da nossa enquete no Twitter que a gente desembora. Perdi o Twitter, achei. 84% efetividade, 16% beleza, 210 votos até o momento. Agora 11 horas em ponto à noite. Eu, Luiz Teixeira, me despeço aqui. Aline Fanelli também pela próxima hora e durante toda a madrugada. Alessandro de Lorenzo, o maior gremista já presente aqui na Rádio Band News FM, vai te acompanhar durante toda a madrugada, atualizando os principais destaques do noticiário. Tchau, Aline, até amanhã. Tchau, boa noite, até amanhã. Tchau, gente. Ole, 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 de fútbol. Você ouviu Band News na área.